Professor, o que a sua lombar, a sua torácica e o seu quadril têm em comum? Se liga que eu vou te responder essa pergunta logo depois da vinheta. Então vamos lá. Anatomia da coluna vertebral. A gente tem três partes, digamos assim, da coluna: a cervical, a torácica e a lombar. E olha como é interessante quando a gente analisa a anatomia de cada vértebra. Essa daqui é a vértebra C3, é uma vértebra da cervical. Olha como ela tem essa característica totalmente diferente quando você compara com as outras vértebras. Ela tem esse eixo espinhoso aqui mais largo, com uma característica onde saem dois processos ali espinhosos. Quando a gente desce já para a torácica, ela tem uma característica totalmente diferente. O processo espinhoso dela ele é muito mais para baixo, digamos assim, do que a cervical. E aqui tem a L3, uma vértebra da lombar, onde olha só o tamanho, a espessura dela em relação às outras. Ela é muito mais forte, muito mais rígida essa vértebra. Por quê? Ela precisa suportar o tranco, porque a gente tem aqui um peso muito maior sobre ela. A cervical, só a cabeça. As torácicas, um pouco do membro superior aqui, o peso, mais a cabeça. E a lombar, praticamente aí o corpo todo, tirando, lógico, os membros inferiores, a lombar está suportando, então um peso grande. Ela precisa de ser mais robusta aí para suportar. Porém, ela não tem essa característica com o processo espinhoso. E qual a diferença, essa diferença anatômica? O que isso proporciona no nosso corpo, no nosso dia a dia? Então, olha só, a gente consegue perceber que essas três vértebras, que a gente está aqui sintetizando, então a cervical aí, essa é a C3, mas todas elas têm uma característica muito parecida. Uma vértebra não é igual à outra, mas elas têm essa característica parecida na cervical, na torácica e na lombar, tá? Então, quando a gente observa que elas têm essa característica diferente, elas têm essa característica justamente para se movimentar, em diferentes planos, em diferentes eixos de movimento, permitindo assim que a gente se movimente de uma forma em 3 dimensões, fazendo rotações, flexões, extensões, flexões laterais, extensões laterais. Tá? Então, por isso que elas têm essa característica, para permitir que a gente se movimente de uma forma melhor. A cervical, ela tem uma característica mais de rotação. Então, a cervical ela permite muito movimento de rotação. Flexão lateral também, mas muito mais de rotação. A característica que ela é mais favorável é a rotação, pela anatomia dela, Olha como ela não tem esse corpo grande, espinhoso, Então isso permite que ela faça uma boa rotação aí no plano transversal, tá? Já a torácica, ela permite um movimento de flexão lateral muito grande, tá? Então esse movimento de flexão lateral é o que a torácica mais permite. A rotação ela é limitada por conta desse processo espinhoso mais comprido, Então é uma característica muito diferente, complementar até a cervical. E por último, a lombar, ela permite movimentos mais no plano sagital. Então ela vai fazer mais flexo-extensão, flexão e extensão, flexão e extensão. É o que ela permite fazer melhor, porém o corpo dela permite fazer também uma boa rotação, permite também fazer uma flexão lateral, mas a característica que ela melhor faz é a flexão e extensão. E por que tudo isso é interessante, mais uma vez? Porque aí a gente consegue fazer os movimentos em 3 dimensões de uma forma tranquila, sem sobrecarregar nenhuma das vértebras. Então a coluna ela permite que a gente faça movimentos muito amplos em 3 dimensões, facilitando uma vértebra corroborando aí com a outra, digamos assim. Tá? Mas olha só que interessante.
O nosso estilo de vida moderno, né, foi fazendo com que a torácica fosse cada vez ficando mais pouco móvel, né? Ela tem hipomobilidade ali na torácica, então ela vai ficando muito encurtada por ficar muito nessa posição, tá? O quadril, por sua vez, por também ficar muito nessa posição sentado, ele também ganhou uma característica de hipomobilidade, tá? E aí o que aconteceu? Sobrecarregou a lombar, né? A torácica aí e o quadril, sobrecarregando um pouco a lombar. Então a lombar ela fica com uma característica sobrecarregada em termos de mobilidade por conta da perda de mobilidade e movimento, né? Nessas duas regiões aí, a torácica e o quadril. Então a lombar ela ficou tem que fazer muita mobilidade para compensar a mobilidade aí perdida, né, da torácica e do quadril. E aí, ela está sobrecarregada. O que isso acarreta? O estilo de vida moderno tem mostrado que tem crescido muito o número de lesões nas regiões lombares, né, na região lombar. Então, o número de hérnias cresceu, estenose de canal cresceu, enfim. Se você começar a observar as patologias na coluna, todas elas, né, começaram a aumentar de acordo com esse estilo de vida moderno. Então o que a gente precisa fazer? Restabelecer uma lombar forte, mais firme, que dê estabilidade, né, que é o que a gente quer, mas a gente também precisa que a torácica e o quadril assumam o seu papel primário de ter mobilidade ali naquela região, e o quadril também. Então, se eu conseguir esses três papéis, estabilidade na região central da lombar, mobilidade na torácica, mobilidade no quadril, sensacional. Eu consigo aí restabelecer um corpo equilibrado. Isso de forma geral. Olha só que interessante, eu vou voltar aqui no slide anterior. E a gente não falou que a torácica ela permite mais flexão lateral. Então não é uma característica que eu vou trabalhar a flexão lateral, porque ela já tem essa característica nata pela anatomia da vértebra. Eu vou buscar outros tipos de mobilidade rotacional, que tem uma limitação, tá? Mas eu vou buscar essa mobilidade rotacional quando ela é perdida, especialmente, no caso anterior que a gente não viu. E a capacidade de extensão. A capacidade de extensão na torácica, ela é muito associada a patologias também na lombar. Então eu preciso buscar essas duas coisas, tá? Pensando aí especificamente na torácica. Beleza? Espero que você tenha gostado aqui do nossa pequena aula. Se inscreve no canal e dá um like, deixa o seu joinha aí. Obrigado e até o próximo vídeo.